Então, dando continuidade, uma vez que a gente carregou a Petrinet na memória, é interessante para a gente ter alguma forma de visualizar essa rede, até para a gente saber se de fato a rede que foi exportada ela corresponde ao problema que a gente está modelando, né? Ao sistema que a gente está modelando. Então, para a gente visualizar uma rede no PM4Py, ele oferta para a gente um módulo chamado Visualizer. Então, a gente importa esse módulo. A gente pode clicar aqui. E uma vez que a gente importa esse módulo, a gente pode fazer o uso de um método chamado apply. Esse método ele vai retornar para a gente uma representação gráfica, um objeto que é uma representação gráfica da nossa rede. Então, a gente passa como parâmetro do método apply a rede de Petri, a marcação inicial e a marcação final da rede. Então, esse arquivo, esse objeto que é retornado, ele ainda não é um objeto que a gente consegue visualizar ele facilmente. Para a gente poder visualizar esse objeto de forma gráfica, né, visual, a gente tem que utilizar o método view, né? Uma das possibilidades é a gente utilizar o método view, que ele vai, em um ambiente local, ele me geraria a visualização dessa imagem. Aqui no Colab, ele não, aparentemente ele não tem suporte a essa visualização. Então, tudo que ele faz é gerar o arquivo no meu diretório temporário e ele me retorna esse caminho, né? Tanto é que eu salvo ele aqui nessa variável image. Então, uma vez que eu tenho o caminho para esse arquivo, e eu sei que ele é um arquivo .png, eu posso utilizar o módulo image, para realizar a visualização desse arquivo. Então, para a gente carregar esse módulo, né, basta a gente executar essa linha de comando. E assim a gente pode utilizar este módulo, né? Então a gente basicamente passa o endereço da imagem e aí ele vai gerar para a gente a imagem, a representação gráfica da rede. E aí, como a gente visualizou no problema anterior, ele é bem similar, né, à forma como a gente tinha modelado ele lá na ferramenta INA, né? Só um pouco mais quadrado, mas um retangular maior, mas a gente percebe que é a mesma figura. Então, a gente consegue, dentro do PM4Py, gerar diferentes tipos de figura, né, de imagem. Até mesmo se a gente for fazer uma publicação em um paper, um arquivo .png, geralmente ele tem uma qualidade inferior a um outro tipo de formato, como por exemplo o SVG ou um próprio EPS, né? Esses padrões de imagem em formato vetorial. Então, ele dá essa opção da gente realizar essa mudança, né, do formato. Então, para isso a gente tem que criar esse dicionário, né, esse dicionário aqui com um valor, onde eu estou indicando que o formato ele vai ser SVG, né, o formato que eu quero. Então, uma vez que eu executo o método apply, agora eu só adiciono ao final dos parâmetros o método parameter, né? E aí eu consigo visualizar essa imagem executando o comando view. Aqui mais uma vez, como o Colab não dá suporte, ele não me mostra esse arquivo, apenas me direciona aqui qual é o diretório que ele está. Então, se a gente quiser salvar essa imagem para utilizar ela para algum fim, a gente pode utilizar o método save, né, do
do módulo Visualize. E aí a gente passa a representar o objeto que representa o gráfico, né? E o segundo parâmetro é o nome do arquivo ou o caminho aonde ele vai ser salvo, né? E aí, se a gente executar essa linha, a gente vai ter que a nossa imagem foi salva aqui.